Tragédias, elas são indescritíveis, não pedem licença para chegar, interferem nos nossos sonhos, muitos deles ainda em andamento ou até na melhor fase dos nossos sonhos. Não têm a cortesia de esperar a gente se preparar, elas apenas chegam. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu sou o pastor Eduardo Henrique e este é mais um podcast Conversando no Caminho. Um podcast que fala das questões da vida pela lente do Evangelho. Se você não é aqui de Recife, nem de Pernambuco, talvez você não tenha tomado conhecimento do que aconteceu nesses últimos dias, esse último final de semana. Tivemos aqui chuvas como há muitos e muitos anos não tínhamos. Muitas pessoas flageladas, muitas famílias perderam entes queridos, mais de 30 pessoas morreram. E nessas horas sempre vem ao nosso coração, à nossa mente principalmente, aquela pergunta: Deus não está vendo tudo isso acontecer? Ele não está vendo o nosso sofrimento? E se Ele está vendo, Ele não se preocupa? E se Ele está vendo, por que Ele permitiu que tudo isso acontecesse? Sabemos que é bem difícil dizer a você aqui quais são os motivos, os porquês de Deus. E seria até irresponsável de minha parte tentar aqui esgotar esse tipo de resposta, porque talvez nós nunca tenhamos uma resposta clara para cada uma dessas tragédias. Furacões, tempestades, desmoronamentos, guerras, tragédias que o próprio homem causa, como os assassinatos em massa. Recentemente teve nos Estados Unidos, em que 19 crianças e 2 adultos morreram, assassinados por um homem. Tudo isso são coisas que fogem ao nosso entendimento e muitas vezes fogem também do nosso alcance, e assim nós levamos a Deus as perguntas do porquê. Eu não tenho, como eu falei, todas as respostas, mas a palavra de Deus, que é o nosso manual de fé, de prática, e que nos revela quem Deus é, também nos dá pistas dos porquês as tragédias aconteçam. E a primeira delas, eu quero compartilhar com você, está lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Certamente que o texto é bem explícito. O pecado produz morte. Mas, pastor, quer dizer que essas pessoas que morreram nessa enchente estavam em pecado? Não, de jeito nenhum, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre os governantes. Há outro texto também que eu quero compartilhar com você, que também está no livro de Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Veja bem, as autoridades foram por Ele estabelecidas. Os governantes da nossa cidade, das cidades da região metropolitana e todas elas que foram atingidas por essa grande cheia, os governantes do nosso estado, ao longo de décadas, de séculos, todas elas sabem que as chuvas provocam grandes alagamentos, mortes, destruição aqui na nossa região. Todos eles foram constituídos por Deus através da vontade do povo. Todos eles viveram o período que foi confiado a eles e deixaram de fazer aquilo que deveriam ter feito. Os nossos governantes, todos os que já passaram por lá, pecaram contra Deus, pecaram contra o povo que confiou neles em fazer aquilo que era mais importante, que era cuidar das pessoas. Esses homens que passaram ao longo do tempo, da história nessas cidades governando, muitos deles se preocuparam, e eu vou dizer até a maioria deles, se preocuparam apenas com si próprios, com suas carreiras, em poder e não em cuidar daquilo que realmente importa. Construíram várias coisas que hoje talvez são supérfluas, nem se usa. Fizeram elefantes brancos e aquilo que era o mínimo, que era o básico, que era cuidar, por exemplo, da drenagem da cidade, foi esquecido, porque aquilo é uma obra que fica lá embaixo.
embaixo da terra, não aparece aos olhos, e eles querem fazer apenas aquilo que aparece aos olhos e que seja visto, e que depois seja lembrado como foi fulano que fez isso. Nossos governantes pecaram contra Deus, sim, e o pecado acarreta morte, mas eles, nas suas casas luxuosas, nos seus apartamentos de alto padrão, não tiveram qualquer consequência dessas chuvas. Mas o povo humilde, o povo pobre, o povo que não tem onde morar, onde tem como trocar de lugar, de morar em outro lugar mais seguro, este sofreu as consequências dessa irresponsabilidade, do pecado dos governantes. Deus há de cobrar cada um desses homens que governaram as nossas cidades, o nosso estado, durante esse tempo. E o pecado, sim, é um dos motivos pelos quais as tragédias acontecem. E especificamente esse das enchentes recentes do nosso estado tem sim uma parcela de culpa do pecado dos governantes. O segundo motivo que a Bíblia nos indica para as tragédias, eu quero compartilhar com você, está lá no livro de João, capítulo 9, versículos 1 a 3, diz o seguinte: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. E eu quero te perguntar, existe maior tragédia por um pai, para uma mãe, ter um filho com algum tipo de deficiência? Os discípulos perguntaram a Jesus: quem pecou? Foi ele ou seus pais? E agora, justamente continuando o tema anterior, que foi pecado, a tragédia veio e Jesus disse claramente: nenhum dos dois pecou. Ele assim nasceu para que se manifeste a obra de Deus, para que a glória de Deus seja manifesta através da vida desse homem cego. Então muitas tragédias podem acontecer para que se manifeste a glória de Deus, para que as pessoas, de uma vez por todas, entendam que por si sozinhas elas não têm como ir contra a natureza, contra as coisas que estão acontecendo, que é necessário que a glória de Deus, que as obras de Deus sejam manifestas nos grandes livramentos. Porque sim, estamos de luto, perdemos muitas pessoas, mas também sim, milhares tiveram grandes livramentos. Nós vamos ouvir testemunhos de pessoas sobre este acontecido, declarando o quanto Deus os livrou. Ouviremos pessoas dizendo: eu deveria estar naquela casa, eu deveria ter entrado naquele carro, eu deveria estar naquele morro que desabou. Ouviremos pessoas com grandes livramentos testemunhando o quanto Deus foi poderoso, o quanto Ele foi glorificado nos livramentos que Ele deu. Você vai me perguntar: e aquelas pessoas que morreram e não tiveram nenhum tipo de livramento? Será que elas não eram merecedoras da manifestação da glória de Deus? E aí eu te respondo: há coisas, irmãos, que acontecem nas nossas vidas, que acontecem no nosso cotidiano, que nós não temos como responder. Falei logo no início, não temos todas as respostas, mas temos sim pistas do que pode levar às tragédias. Terceiro tópico que eu quero conversar com você a respeito do que pode causar ou que sejam motivações para as tragédias, está lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Um dos motivos para que tragédias aconteçam também é para mostrar ao ser humano os caminhos errados, equivocados que eles estão trilhando. Caminhos que vão em direção à morte. Muitas pessoas também que viveram a morte de perto, que viram a morte de perto nesses dias, certamente terão suas vidas transformadas. Começarão a enxergar a vida com uma nova perspectiva. Muitas pessoas começarão a mudar o rumo das suas vidas através das tragédias. A pandemia, que nós estamos, graças a Deus, no seu final, a gente espera que seja realmente, de uma vez por todas, debelada, fez com que muitas pessoas entendessem que não podem mais viver pela sua força ou pela sua inteligência,
que não podem se achar autossuficientes. Tivemos no planeta mais de 6 milhões de mortes. Muitas das pessoas estavam sem qualquer comorbidade, pessoas saudáveis e que de hora para outra faleceram. E as que ficaram foram levadas a fazer grandes reflexões e entender que precisam se aproximar de Deus, que precisam começar a enxergar a vida de uma nova perspectiva, de que algo além do que apenas ganhar dinheiro, do que apenas ganhar mais um dia, viver mais um dia. Então, certamente, é um dos motivos para que tragédias aconteçam, é quando Deus permite que isso faça com que a gente seja sacudido, sacolejado e entenda de uma vez por todas que é preciso mudar o trajeto das nossas vidas. E enquanto nós vamos aprendendo com as tragédias, também vamos continuar caminhando e conversando no caminho. Deus te abençoe.